Boa noite, família BRN. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, amém? Para vocês que estão assistindo a nossa transmissão no Facebook e no YouTube, também fica aqui a nossa saudação, que a graça e a paz de Jesus esteja presente na sua vida, na sua família, na sua casa. Se você está assistindo essa celebração de dentro de um carro ou de algum transporte também, para vocês que ainda estão nas casas de praia ou nas casas de campo, aproveitando de forma muito justa, esse feriado para descansar com a família, também deixamos aqui a nossa saudação para todos vocês. E não deixem, não se esqueçam de curtir a transmissão da nossa celebração, tanto no Facebook quanto no YouTube, para que a gente possa estar alcançando mais visibilidade nessas plataformas, nas mídias digitais, e para que essas transmissões, essas nossas celebrações alcancem mais pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Então, quando alguém entra lá na mídia, entra nessa plataforma digital para ver talvez alguma coisa fútil, alguma coisa sem nenhuma produtividade, nenhuma eficácia para a sua vida, e muitas das vezes tem lá podcasts, vídeos, músicas, várias coisas que são inúteis e não servem para nada para edificar a vida das pessoas, e muitas das vezes a gente deixa de dar o engajamento nas nossas transmissões, nas plataformas digitais, e isso, quanto mais curtidas, quanto mais a gente compartilha, mais pessoas a gente pode alcançar, pessoas que a gente nem tem noção. Então, se você está com o seu celular aqui também em nosso templo, liga aí na transmissão online, se você já não está conectado, e faça isso, envie essa transmissão para alguém que você conheça, curta, e vamos impulsionar, vamos fazer a nossa IBRN se tornar cada vez mais conhecida, amém? Então, estamos encerrando as quartas incendiadas de fevereiro. Esse mês nós utilizamos esse tema profético, decisões para mudar a sua vida. Esse tema, ele serve de introdução para o programa 30 Semanas, que estará começando em março. É um programa onde a gente trabalha a restauração do nosso relacionamento com a gente mesmo, o nosso relacionamento com o próximo e principalmente o nosso relacionamento com o nosso Deus. E aí a gente aprende a identificar o que precisa de mudança, o que precisa ser transformado em nossa vida, no sentido espiritual, sentimental, material, e transformar e entregar isso, confiar nas mãos de Jesus e deixar que Ele mude a nossa vida, que Ele venha sarar os nossos relacionamentos, que Ele venha trazer uma vida saudável para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para as nossas palavras, para as nossas atitudes. Então, se você ainda não fez o ciclo do 30 semanas, estamos aí entrando na última semana de inscrições. A quantidade de inscrições que nós temos hoje já nos surpreendeu, estamos além da nossa expectativa, amém? Por isso, mas nós queremos alcançar ainda mais. Talvez esteja faltando você que está me ouvindo nessa noite. Então não deixe de fazer a sua inscrição no programa 30 Semanas. Já está aparecendo aí o QR Code. Se você está utilizando o celular para assistir, não tem problema. Quando acabar essa transmissão, você volta lá na linha do tempo da transmissão e de outro aparelho você acessa o QR Code. No nosso YouTube, no nosso Facebook, na transmissão também tem os links, tá, para você fazer essa inscrição. Então não deixe de se inscrever. Nós utilizamos um livro no 30 Semanas. Você se inscrevendo e tendo interesse de participar, você pode estar entrando em contato com a liderança e solicitando o seu interesse também de ter esse livro do 30 Semanas. É uma obra produzida principalmente pelo pastor Cláudio, que esteve aqui na primeira quarta-feira de dezembro, na primeira quarta da virada,
pastor Cláudio, da igreja da cidade de São José dos Campos, é o organizador, é o principal escritor e organizador desse livro. Nós temos também a nossa camisa, uma novidade para esse ano, essa camisa bonita que nós estamos usando aqui, por exemplo. Eu não vou nem dizer como modelo, porque eu tenho vergonha de dizer que eu sou modelo, antes que alguém faça bullying com a minha forma física. Então eu estou usando a camisa aqui como exemplo, tá? Não como modelo, usando como exemplo. Se você quiser adquirir a sua camisa, você também pode estar solicitando. Nós temos ela em preto e vermelho e em preto e branco, para agradar todos os gostos. Amém? Então vamos lá. Na primeira semana, o Denilson e a Ana, que são os ministros do 30 Semanas, na primeira quarta-feira o Denilson trouxe a abertura dessa série de mensagens, falando sobre as duas primeiras decisões que a gente precisa tomar para iniciar o nosso processo de uma vida saudável. O livro é organizado, o programa 30 Semanas, ele é organizado e dividido em 8 decisões que nós precisamos tomar. Na primeira quarta-feira nós falamos das duas primeiras decisões, que é admitir. Eu tenho que sair da negação, eu tenho que admitir que eu tenho problema. Se eu não saio da negação e se eu não consigo admitir que eu tenho uma falha, que eu tenho um defeito, eu não vou conseguir consertar nunca. Então, o primeiro passo é admitir. O segundo passo é confiar. Confiar em Deus, confiar na ação do Espírito Santo, confiar na redenção de Jesus Cristo, confiar que Ele pode transformar o meu defeito, que Ele pode transformar o meu erro. Aí na segunda semana, a Ana, também ministra do 30 Semanas, ela trouxe a terceira e a quarta decisão, que é admitir que é entregar, e me ajude aí o pessoal do 30 Semanas, depender, é entregar e depender. Agora eu não só confio em Jesus, mas eu entrego meus problemas para Ele. E depois de entregar os meus problemas para Ele, eu passo a depender da ação dEle. Eu passo a depender da vontade dEle. E isso traz consequências. E aí veio o pastor Antônio Carlos, na terceira semana, que foi semana passada, e trouxe a quinta e a sexta decisão. Depois de que eu passo a depender de Jesus, quando eu entrego, quando eu faço essa comunicação de baixo para cima, vem a resposta de cima para baixo. Jesus passa então a estabelecer um modelo de vida para mim, e então eu passo a obedecer. Não adianta eu admitir, confiar, entregar e depender, se depois de tudo isso eu não mudar a minha atitude e passar a obedecer o que Jesus está pedindo para a minha vida. Essa é a quinta decisão. E depois de obedecer, vem a sexta decisão, que é consequência dela, que é confessar. Agora eu não só vou admitir, como eu vou confessar para Deus e para as outras pessoas que eu tenho um problema que precisa ser corrigido. E aí chegam as duas últimas decisões, que são as que nós vamos compartilhar hoje. A sétima decisão, que é reparar. Agora eu não só vou confessar, mas eu vou procurar reparar, consertar, diminuir os danos dos meus erros e dos meus pecados, e se for possível, consertar os danos dos meus erros e dos meus pecados para com outras pessoas. E a última decisão, a oitava decisão que nós vamos falar hoje também, que é a de compartilhar. Eu tenho que compartilhar com as outras pessoas a minha vitória, o meu processo de cura, o meu processo de vitória, o meu processo de um dia após o outro de vitória sobre os meus problemas, os meus defeitos de caráter, os meus pecados. Então são 8 decisões. Nós trouxemos isso de forma resumida nessas quartas-feiras de fevereiro. Você que é bom de matemática pode fazer a conta aí de cabeça. São 8 decisões. O programa se dá em 30 semanas. 30 semanas, não é isso? Então,
para cada quarta-feira dessa que nós ministramos um estudo, para cada quarta-feira vai ter em média, de 7 a 8 estudos, de 7 a 8 lições para cada quarta-feira que nós ministramos. Então, aqui é apenas um resumo, você precisa mergulhar, você precisa entrar numa imersão, você precisa se aprofundar nesse processo de conhecimento, de autoconhecimento e nesse processo de cura emocional, de cura espiritual. É isso que nós estamos incentivando você a fazer nessas quartas-feiras, as 8 decisões para mudar a sua vida. Então vamos lá, você pode acompanhar aí na nossa transmissão e no nosso slide aqui presencial, os textos que nós vamos utilizar conforme o livro do 30 Semanas também usa, todos eles na versão NVI, Nova Versão Internacional. Então a 7ª decisão, que é reparar, começa com o texto de Mateus 6, versículo 14, Mateus 6, 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Esse versículo, ele parece muito simples, muito direto, mas ele é objeto de um monte de debate daqueles que estudam a Bíblia. E aí, o que eu vou trazer para vocês aqui não é a solução desse debate. Vocês vão sair daqui e vão continuar com a mente aberta para essas várias opções. Depois, se você quiser conversar comigo particularmente, a gente aprofunda a conversa sobre isso, mas esse é um versículo que leva a muitas interpretações. A mais tradicional interpretação desse versículo, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, é que, se eu não perdoo o meu irmão que cometeu um erro comigo, quando eu pedir perdão a Deus por um erro que eu cometi, Ele também não vai me perdoar. Então, eu vou cometer um erro contra o Marcelo, que está ali. Vou falar do Marcelo, usar ele como exemplo. Vai ser o Judas hoje, na mensagem. Eu cometo um erro com o Marcelo, eu cometo um vacilo com o Marcelo. E aí eu peço perdão para o Marcelo, depois me arrependi, vou lá, peço desculpa, não era bem isso que eu queria falar, e o Marcelo fala, não aceito desculpa. Aí depois o Marcelo comete um erro com a Priscila, aí ele vai pedir perdão a Deus, Deus me perdoa, porque eu falei, aí Deus vai falar para o Marcelo, não, primeiro você tem que perdoar seu irmão, você não liberou o perdão e agora está pedindo perdão. Existem aqueles que acreditam que esse perdão aqui, ele não afeta a nossa salvação, o nosso destino profético, o nosso destino de ser salvo em Jesus Cristo, de herdar o reino celestial, não afeta. Mas quando eu retenho o perdão, quando eu não perdoo as pessoas que me ofenderam, é como se eu estivesse deixando algumas sujeiras, algumas manchas atrapalharem o meu relacionamento com Deus. Eu, particularmente, gosto da interpretação desse versículo, e isso é a minha interpretação particular, tá? Não é a verdade sobre isso. Eu prefiro a interpretação que alguns estudiosos fazem, de que esse versículo quer dizer o seguinte: se eu não perdoo o Marcelo por algo que ele fez, isso na verdade só está revelando quem eu sou de verdade. E isso revela que Deus ainda não perdoou os meus pecados, porque eu não pedi perdão a Ele. Porque na medida em que eu peço perdão a Deus pelos meus pecados e sou perdoado, o meu coração ele é transformado e eu consigo também perdoar o meu próximo, eu consigo perdoar o meu irmão, eu consigo perdoar as pessoas que estão ao meu redor. Então, o fato de perdoar ou não o seu irmão, o fato de perdoar ou não as pessoas que erraram com a gente, só revela, na verdade, se realmente nós pedimos perdão a Deus e pedimos um coração transformado. Se o nosso coração não é um coração pronto para liberar perdão, significa que nós precisamos ainda pedir liberação e perdão dos nossos pecados para Deus. O segundo texto
que é Lucas 6,31, fala: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Esse versículo aqui, as duas frases foram palavras proferidas diretamente por Jesus, tá? Isso daqui não é ensino de apóstolos, isso daqui é Jesus que falou diretamente para os seus discípulos. No caso de Mateus 6, falou para a multidão, no famoso Sermão da Montanha. E quando Jesus fala lá em Lucas 6, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles, Jesus, na verdade, não estava criando uma regra nova. Esse tipo de pensamento era conhecido na antiguidade como regra de ouro. Esse tipo de pensamento, ele já existia na época do judaísmo, antes de Jesus vir ao mundo, na forma humana. Já existia um ensino dos rabinos falando sobre a regra de ouro. Já existia esse ensino no hinduísmo. E também já existia esse ensino, antes de Jesus, no budismo. Tá? Então, era uma regra de ouro religiosa que já existia antes de Jesus. Porém, entretanto, contudo, a regra de ouro que as religiões pregavam era a seguinte: o que você não quer que seja feito a você, não faça aos outros. Ou seja, o que é a regra de ouro religiosa, rabínica, hinduísta, budista, o que essa regra de ouro ela já dizia? Se eu não gosto que fiquem colocando apelidos em mim, eu não vou ficar colocando apelidos no Marcelo. Não vou chamar o Marcelo de Pipoca, por exemplo, que é um apelido antigo dele. É um bom apelido, não é pejorativo. Esse é bom porque diz respeito à forma vibrante da ministração dele. É só um exemplo. É isso que a regra de ouro religiosa diz: se eu não gosto de ser chamado por um apelido, eu não vou chamar a outra pessoa por um apelido. Se eu não gosto de certo tipo de brincadeira, eu não vou brincar com as outras pessoas. Então é uma regra de ouro religiosa. Agora, quando Jesus veio, ele deu uma nova significação para essa regra. Jesus não disse apenas: o que você não gosta, não faça para os outros. Não, agora Jesus ele foi mais imperativo e ele foi mais além, e ele disse: o que você gosta, você também tem que fazer para os outros. Então, se eu gosto de receber palavras educadas, eu tenho que ser educado com as pessoas. Se eu gosto de receber presentes, eu tenho que ter o hábito de dar presentes para as pessoas. Se eu gosto de ser elogiado, eu tenho que elogiar as pessoas. Se eu gosto de ter reconhecimento, ser honrado por um esforço que eu fiz, eu tenho que honrar as pessoas pelo esforço que elas fazem. Então Jesus ele dá uma nova significação para essa regra de ouro, e ele está dizendo para a gente agora o seguinte, não é só se abster de fazer o que você não gosta, não, você tem que fazer também para as outras pessoas aquilo que você gosta que elas façam com você. Então Jesus ele está nos dando um modelo de vida, ele está nos dando um modelo de prática muito mais profundo e muito mais espiritual do que as religiões simplesmente pregavam. Aí nós vamos passar para o próximo slide e nós vamos entender que nessa decisão reparar, o programa 30 Semanas como instrumento espiritual, como voz profética de Jesus Cristo nesse tempo, ele nos convida a marcar um encontro com a liberdade, com o perdão e com a graça. Agora você vai repetir comigo, por gentileza, essas três palavras-chave: liberdade, perdão e graça. Por que liberdade? Quando eu confesso os meus pecados, como o pastor Antônio Carlos ministrou na segunda metade da pregação de semana passada, da quarta-feira passada. Quando eu confesso os meus pecados para Deus, lá em 1 João, já nos ensina, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
De toda iniquidade ou, dependendo da versão, de toda a injustiça. Agora, na decisão de reparar, nós vamos dar um passo além de confessar os nossos pecados para Deus e para o próximo, obedecendo aquilo que Tiago fala, porque 1 João diz que se nós confessarmos os nossos pecados para Deus, nós somos perdoados. E Tiago diz, não eu, pelo amor de Deus, o apóstolo, isso é palavra da Bíblia, Tiago diz que se nós confessarmos os nossos pecados e orarmos uns pelos outros, nós somos sarados. Então eu confesso os meus pecados para Deus e eu recebo perdão. Eu confesso os meus pecados e oro com o meu confidente, com o meu irmão, e quando eu confesso, quando eu faço essa confissão com o meu confidente, essa partilha íntima, além de receber o perdão de Deus, eu ainda recebo a cura emocional, eu recebo a cura espiritual para a minha alma. E aí nós somos convidados a dar mais um passo além, sempre lembrando que confidente, como eu falei aqui no masculino, o meu confidente, porque confidente de homem é homem, confidente de mulher é mulher. Isso é uma regra que não se abre mão no programa do 30 semanas. Então, homem se confessa e partilha com outro homem. Mulher vai partilhar, vai ter a sua confidência com outra mulher. E agora nós somos convidados a reparar os nossos erros. Não basta apenas eu confessar, agora eu preciso ir até as pessoas com as quais eu cometi um erro, uma falha, uma injustiça, e eu preciso reparar o meu erro com essas pessoas. Eu preciso confessar para o Marcelo, te pegar de novo como exemplo, já era. Eu preciso confessar, chegar para o Marcelo e confessar para ele, olha, eu errei com você, eu estou aqui para confessar e eu quero reparar, não só confessar, mas eu quero consertar, eu quero transformar aquilo que eu fiz com você, transformar o erro em acerto, mudar a maldição de uma palavra ruim para uma bênção de uma palavra saudável, de uma palavra de edificação. Isso é reparar. E quando nós reparamos, quando nós confessamos e tentamos consertar os nossos erros com as pessoas, nós ganhamos liberdade. Quem aqui gosta da sensação de liberdade? Os pecados não confessados, os nossos erros, eles se tornam prisões para a nossa mente, eles se tornam prisões para a nossa vida, eles se tornam prisões, grilhões para os nossos sentimentos. E a gente não consegue desfrutar e viver uma vida saudável porque a gente tem erros, tem pecados não confessados e não reparados. E no mundo espiritual isso ainda é mais grave, porque quando eu tenho um pecado não confessado e não reparado, Satanás pode utilizar esse meu pecado para me acusar. Ele vai utilizar o meu erro para jogar na minha cara. Ele vai utilizar a minha falha de caráter, que eu ainda não admiti, que eu ainda não confessei, que eu ainda não reparei. Ele vai utilizar essa falha de caráter para fazer com que eu venha tropeçar, para fazer com que eu venha me sentir caído, para que a minha autoestima esteja sempre para baixo, para que os meus sentimentos estejam sempre retidos, para que eu não consiga ter sucesso nas coisas que eu faço, para que eu não consiga frutificar no meu trabalho. Isso tudo é objeto de acusação para Satanás fazer uma festa na minha vida, na nossa vida. Agora, quando nós confessamos e quando nós reparamos, não existe mais acusação, amém por isso? Não é isso que acontece? Se eu cometo o erro com o meu irmão Marcelo, e eu confesso para ele e reparo, como é que Satanás vai tentar perturbar a minha vida e a dele, dizendo, olha, você falou alguma coisa errada com o Marcelo, e eu vou responder para Satanás, falei mesmo, ele já sabe, nós já nos entendemos e o perdão já foi liberado. Onde está a acusação contra os filhos de Deus? Onde o perdão já foi liberado, onde a graça já foi derramada.
Então não se permita viver em cadeias, em prisões, deixando que coisas do seu passado escondidas, trancadas naquele baú, no porão ou no sótão da sua casa, trancada com uma chave, com um cadeado daqueles antigos grandões. Não deixe essas coisas do passado mais guardadas. Abra o baú da sua vida, do seu coração, confesse, traga tudo para a luz de Jesus Cristo e nunca mais experimente a sensação de estar aprisionado pelas acusações de Satanás. Não vai existir acusação contra os filhos de Deus. Você toma posse disso? Você está junto comigo, está entendendo isso? Amém? Toma posse disso? Então existe liberdade quando nós confessamos e reparamos os nossos erros. Eu não me sinto mais preso para me relacionar com as pessoas, porque eu já não tenho mais a prisão do meu pecado no passado. Eu posso ter amigos, eu posso ter relacionamentos na igreja, eu posso liderar pessoas no meu ministério, eu posso ser liderado por outras pessoas no meu ministério, porque os meus relacionamentos estão livres, estão libertos de sentimento de culpa, de palavras malditas, de palavras faladas na hora errada, de atitudes ou de pensamentos ruins. E essa prisão, ela é apenas para a nossa vida, e a gente precisa se livrar disso. Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui já passou pela situação, seja do lado pedindo perdão, ou alguém vindo pedir perdão para você? Talvez, eu acredito que alguns já passaram por essa situação. Você chega para uma pessoa, ou uma pessoa chega para você e fala: olha, eu quero te pedir perdão por uma coisa que eu te falei no mês passado, no ano passado, ou há 10 anos atrás, e eu nunca te pedi perdão por isso, eu quero te pedir perdão agora. Aí a pessoa fala para você, ou você fala para a pessoa: nem lembrava disso, nunca guardei mágoa por isso, nem sabia que você pensava nisso, nunca fiquei chateado por isso que você falou. Você pode desencanar, pode tirar essa ideia da cabeça. Isso, eu nunca nem pensei nisso. Alguém já passou por essa situação? Seja de um lado ou de outro? Sabe o que isso significa? É falta de liberdade. Porque quanto mais tempo a gente fica sem pedir perdão, mais tempo a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos ficam presos. E às vezes ficam presos à toa porque as outras pessoas já até liberaram perdão para a gente. Existe também o convite para vivermos o perdão dos nossos pecados através da reparação. Jesus Cristo já liberou o perdão supremo quando ele subiu naquela cruz e voluntariamente se entregou por nós, derramou o seu sangue inocente e depois ressuscitou para nos trazer da derrota e da vergonha da escravidão do pecado para uma vida de vitória na luz de Jesus Cristo, para a salvação destinada para aqueles que aceitam a aliança da cruz do Calvário. Então ele já liberou a vitória sobre as nossas vidas, ele já liberou o perdão sobre as nossas vidas, e às vezes, por causa de pequenas coisas, por causa de coisas mesquinhas, por causa de coisas fúteis, coisas às vezes sem importância, a gente se deixa viver preso pela falta de perdão, quando o perdão já foi liberado sobre todos nós. Pode voltar um slide? Pode voltar um ainda? Porque eu não quero o anticlímax, né? Porque depois vem as perguntas, aí as pessoas já vão ler as perguntas ali. Então existe o perdão liberado através da reparação. Se você ainda tem algum erro, alguma decisão errada, alguma palavra errada, algum sentimento errado que está lá no seu passado, e você precisa confessar para Deus, confessar para a pessoa e reparar esse erro, saiba, existe um perdão liberado para a sua vida, amém? Agora, é claro que no programa 30 Semanas, a gente vai ensinar que nem todos os erros que nós cometemos no passado, eles são possíveis de serem reparados
com outras pessoas. A gente usa um exemplo, o exemplo mais clássico, e que às vezes é muito comum na nossa vida. Eu, por exemplo, como um homem, se quando eu era solteiro, eu tive namoros com liberdades ilícitas, se eu tive relacionamentos sexuais antes do casamento, eu não vou agora, casado, chegar para a menina e pedir para ela perdão. Hoje eu sou casado, eu tenho que honrar a minha esposa. A menina pode ser casada, mãe, pode ser teu esposo, filhos. Eu não vou chegar nela e falar: olha, vamos lembrar aqui do nosso namoro de 15 anos atrás? É óbvio que isso nem iria agradar a Deus, porque isso poderia trazer feridas, destruir a minha família e destruir a família da outra pessoa. Então, nesses casos, como que se repara esses erros? A gente entrega para Deus. A gente até sugere você escrever uma carta de próprio punho, confessando os seus pecados, pedindo a reparação, pedindo a anulação daqueles erros, a anulação daqueles pecados, e entregando para Deus o pedido da nossa cura, sarando as nossas emoções, sarando a nossa alma. Um outro exemplo muito comum: se no passado, por exemplo, eu me envolvi em atividades ilícitas, vendendo, distribuindo drogas, por exemplo, entorpecentes, eu não vou ter como reparar com todas as pessoas que talvez entraram nesse círculo vicioso de drogas, de entorpecentes. Eu não vou ter como procurar todo mundo e reparar o meu erro. Isso é mais um exemplo que a gente utiliza. E como é que se repara esse erro? Entregando para Deus. Entregando para Deus e pedindo a liberação do perdão e da cura sobre a nossa vida. O 30 Semanas nos convida, através da reparação, a vivermos na graça de Jesus Cristo. Como eu disse antes, Jesus pagou um preço pelos nossos pecados. Foi de graça para a gente, mas não foi de graça para Jesus. Ele pagou o preço que eu deveria pagar, mas não tinha nunca condições e muito menos méritos meus para pagar, para consertar os meus erros. Jesus já nos liberou através da graça, e a gente precisa tomar posse dessa graça e entender que existe uma vida de liberdade, existe uma vida de amor, existe uma vida de sentimentos liberados, existe uma vida de ministérios saudáveis para a gente viver. Basta a gente tomar posse dessa graça de Jesus e não deixar mais o peso dos pecados fazerem festa na nossa vida, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Nós não temos acusações, porque nós estamos debaixo da graça, amém? Eu acho que você ainda não entendeu isso, ou não está empolgado como eu. Nós não estamos mais sujeitos à acusação, porque nós estamos debaixo da graça redentora de Jesus Cristo, amém? Por isso, gente. E aí a gente traz essas perguntas, agora pode passar aí, por gentileza? 3 perguntas para a gente analisar nessa decisão reparar. Primeira pergunta: você tem dificuldade de perdoar as pessoas? Você vai respondendo aí para você mesmo, refletindo nisso. Tem dificuldade de perdoar as pessoas? Você tem dificuldade, aí o contrário, de pedir perdão pelos seus erros? Porque pode acontecer isso. Às vezes as pessoas vêm pedir perdão a gente, e a gente tem um coração bom e fala: não, eu te perdoo, eu te desculpo, não tem nada. Mas a gente é orgulhoso e a gente não consegue fazer o contrário, pedir perdão. A gente tem um coração meio bondoso, gosta de perdoar as pessoas, mas o orgulho impede da gente pedir perdão pelos nossos erros. Ou pode ser ao contrário também, tanto faz. Então as 2 perguntas são pertinentes. Se nós temos dificuldade de liberar perdão para as pessoas, e se nós temos dificuldade de pedir perdão pelos nossos erros. Porque o orgulho, a vaidade, é outra prisão que prende e que atrapalha o nosso crescimento, a nossa vida saudável.
Eu cometo um erro, mas eu sou extremamente orgulhoso, eu não admito que eu errei, eu não saio da negação, por isso eu não confio em Deus, eu não entrego para Deus, eu não dependo dEle, eu não obedeço a Ele, eu não confesso, não reparo, não tenho o que compartilhar e vou continuar na miserabilidade da vida de engano, tudo por causa do meu orgulho. Um simples sentimento, o orgulho, pode aprisionar a minha mente, a minha espiritualidade, os meus relacionamentos, os meus sentimentos. Então, se a gente não quebrar o nosso orgulho, a gente não consegue ter uma vida saudável. E a terceira pergunta: existe alguma coisa, algo em sua história de vida, pelo qual você ainda não se perdoou? E essa é outra prisão terrível. Porque às vezes eu peço perdão para o Marcelo, voltando lá no nosso exemplo. O Marcelo libera o perdão para mim, mas eu, dentro de mim, na verdade, ainda não me perdoei pelo que eu fiz para ele. Adiantou para ele, ele está sarado e eu continuo doente nos meus sentimentos, na minha espiritualidade. Ou eu peço perdão a Deus por um pecado que eu cometi. Peço perdão, Senhor, me perdoa. Eu abro o olho e eu falo comigo mesmo, mas eu não me perdoo. De que adianta Deus liberar o perdão dos altos céus se eu mesmo não me perdoo pelo que eu fiz? O nosso passado não determina a nossa história. O que é determinado na nossa história é o nosso futuro, é o nosso destino profético. Nós fomos chamados como santos de Deus, como nós vamos ver no final desse texto, e o nosso destino é nos encontrarmos com o nosso Criador, como igreja, como noiva de Jesus Cristo, lavada e redimida, aperfeiçoada no fogo do Espírito Santo. Então o que está determinado é o nosso futuro, o nosso passado já passou. Quantos aqui dirigem? Dirigem mesmo, não vou nem perguntar quem tem habilitação, tá? Quem dirige aqui? Quantos aqui têm habilitação e dirigem carro? Pode ser moto também, não tem problema. Pode ser triciclo. Alguém aqui pilota avião? Já está num nível acima, não? Temos ali, profeticamente, um futuro piloto de avião. Quando a gente está dirigindo um carro ou moto, nós temos o retrovisor, que serve para a gente olhar o que está atrás da gente, e nós temos o para-brisa do carro. Ou no caso da moto não tem para-brisa nenhum, né? Mas nós temos a visão da frente para olhar para onde nós estamos indo. Quando nós estamos dirigindo, nós olhamos mais tempo aonde? Para frente ou para trás? Para frente. Se eu fico dirigindo o tempo inteiro olhando para o retrovisor, o que vai acontecer? Eu vou estar monitorando, eu vou estar sabendo tudo o que está acontecendo no trânsito atrás de mim, mas eu vou bater num carro na minha frente, vou causar um desastre, vou causar um engavetamento, ou vou arrebentar o pneu do carro num buraco que eu não vi, ou vou sair da pista, e ainda vou estragar a vegetação do meio ambiente ali, do bioma, né, do ecossistema, arrebentando a vegetação que não tem nada a ver com a minha imprudência. Eu vou causar um acidente porque eu estou olhando apenas para o retrovisor. E se eu olho apenas para frente, se eu dirijo olhando apenas para frente, se eu, por exemplo, vou mudar de faixa e não estou olhando para o que está vindo atrás, eu também posso causar um acidente. Pode vir um carro pequeno, ou pode vir um ônibus, ou pode vir uma Scania daquelas imensas, ou para quem é mais veterano, pode vir um Fenemê. Quem é dessa época aqui? Eu não sou. Não tem ninguém aí dessa época. Tem gente aí que não quer levantar a mão. É brincadeira. Nós estamos na casa de Deus. Aqui é o lugar da verdade. Vou perguntar mais uma vez: quem aqui é da época do Fenemê? Já tem gente confessando. Ainda bem, ainda bem. A verdade foi liberada, a mentira foi anulada aqui. E aí eu posso entrar em outra pista e ser levado por um carro que vem atrás de mim. Como é que a gente dirige um carro com prudência? A gente olha um pouquinho para trás, para não fazer bobagem, mas fica mais tempo olhando para frente.
Na nossa vida é assim. A gente só olha para os nossos erros no passado para não cometê-los mais. A gente só olha para o que ficou para trás para saber fazer melhor do que nós fazíamos, mas nós olhamos para a frente, para o nosso destino profético. Nós não somos negligentes, mas ao mesmo tempo a gente não é saudosista de ficar olhando para trás e deixar o futuro que está à nossa frente negligenciado. É assim a nossa vida, é como dirigir um carro ou uma moto em uma estrada. Então nós precisamos nos livrarmos das prisões da mente, das prisões dos sentimentos. Passando, última decisão, oitava decisão, compartilhar. A partir do momento em que eu confesso e que eu reparo os meus erros com Deus e com o meu próximo, agora nós somos convidados, por último, no programa 30 Semanas, a celebrarmos a nossa vitória, a nossa recuperação espiritual, a nossa recuperação emocional, a nossa recuperação financeira, a nossa recuperação da saúde física. E aí nós somos convidados a compartilhar a nossa vitória. Mateus 28:19 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Fui eu que compartilhei essa lição no último ciclo do 30 Semanas, agora no final de 2022. E eu me lembro, estava relembrando nas minhas anotações lá, nos meus rascunhos, que eu tinha falado isso com o pessoal que fez o ciclo. A nossa vida cristã, o nosso caráter de ser igreja de Jesus Cristo, ele não é uma vida de contemplação, não é uma vida contemplativa, não é ensimesmado, não é uma coisa retida para a gente ficar admirando. Quando eu faço um programa 30 Semanas, quando eu conquisto uma vitória espiritual na minha vida, quando eu conquisto uma vitória material, quando eu conquisto uma recuperação emocional, eu não vou mandar fazer um quadro e pendurar na parede da minha sala e ficar sentado confortavelmente no sofá, olhando para ele. Olha a minha vitória, que bela, a minha vitória, glória a Deus, glória a Jesus Cristo, amém, olha a minha vitória, e eu fico admirando. Eu não assisto nem a Netflix, fico ali admirando a minha vitória, Não. Jesus nos dá vitórias para nós compartilharmos com as outras pessoas. É para eu chegar para as outras pessoas e falar: eu venci nessa área, eu venci nessa minha área de fraqueza, e você também pode vencer. Eu fui recuperado nos meus relacionamentos e você também pode ser recuperado. Eu fui restaurado nos meus sentimentos e vocês também podem ser restaurados. Nós fomos chamados por Jesus para compartilhar as boas novas do Evangelho, para compartilhar a palavra de perdão, a palavra de restauração, a palavra de amor, a palavra de reconciliação e, acima de tudo, a palavra de salvação para as nossas almas. Então nós estamos aqui para compartilhar com as outras pessoas aquilo que nós recebemos de Deus, da parte de Jesus Cristo. E aí vem esse versículo da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Provavelmente um dos versículos mais fortes do Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro diz: vocês, falando para a gente, nós que somos a igreja de Jesus Cristo, vocês, porém, são geração eleita. Fala aí você, geração eleita. Mais o quê? Mais o quê? Além disso, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. Nós somos eleitos em Jesus Cristo. A partir do momento em que eu tomo posse daquela aliança na cruz, eu estou eleito através de Jesus Cristo para herdar essa salvação dada de graça por Deus, através do preço de sangue. Então, nós não somos uma geração qualquer, nós somos uma geração eleita,
destinada nesse tempo, nessa geração, para fazer a diferença na nossa família, para fazer a diferença no nosso meio, fazer a diferença na sociedade. Nós, vocês e eu, nós somos eleitos pelo sangue de Jesus Cristo, para nós levarmos uma transformação de vida, uma transformação de realidade para as pessoas que estão precisando. Nós somos o sacerdócio real. A gente sabe que o sacerdócio, da forma que ele era exercido no Antigo Testamento, ele já não existe mais a partir de Jesus Cristo. Porque o sacerdote era aquele intermediário que levava as petições do povo para diante de Deus, através dos sacrifícios, através dos holocaustos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, não existe mais o intermediário, o acesso a Deus é livre, glória a Deus por isso, amém? O acesso é livre, mas nós ainda temos essa função, como que uma função sacerdotal, porque existem pessoas que ainda não entenderam que existe um evangelho da liberdade, que existe um evangelho da restauração. Então nós atuamos como sacerdotes do Rei Jesus, por isso que Pedro nos chama de sacerdócio real, somos sacerdotes do Rei Jesus, para fazer as pessoas que ainda não entendem isso, conhecerem que existe um caminho de liberdade para se chegar até Deus, e nós somos chamados nesse tempo para sermos os sacerdotes do Rei Jesus. Nós somos a nação santa, independente de raça, de país, independente de qualquer condição que as pessoas usam para separarem os seres humanos, para segregarem. No Evangelho de Jesus Cristo não existe isso. Nós somos uma única nação, uma nação santificada, uma nação purificada, um povo que está sendo aperfeiçoado e santificado como noiva de Jesus Cristo, para se encontrar com o noivo nas bodas celestiais. Então nós somos a igreja de Jesus Cristo, de todos os 4 cantos da terra, embora a terra não tenha cantos, mas de todos os 4, porque a terra é redonda, né? Nós dos 4 cantos da terra, redonda e achatada nos polos, né? Isso se eu não fugir da aula de geografia. Mas nos 4 cantos da terra existe uma igreja, existe uma nação santa, que se chama filhos de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, e nós somos essa nação, uma nação que vive aqui na terra, se preparando para a morada definitiva, que é a morada celestial. E o apóstolo Pedro ainda fala, nós somos um povo exclusivo de Deus. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Nós não somos como aquelas pessoas vadias que andam de um lado para o outro sem ter o que fazer, sem ter um objetivo, sem ter um propósito. Nós somos um povo que nós temos um propósito nesta terra, nós temos um destino nessa terra, nós temos um destino nos céus. Nós somos identificados como povo de Deus, exclusivo de Deus. Não existe outro governo sobre a nossa vida, não existe o governo do nosso orgulho, não existe o governo das autoridades espirituais de Satanás, não existe o governo da corrupção, do dinheiro, da sedução, do poder sobre as nossas vidas. Não existe o poder do sistema corrompido desse mundo sobre nossas vidas. Nós somos governados e dirigidos por Deus. Nós somos um povo exclusivo dele. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não pertencemos aos poderes corrompidos desse mundo. Nós pertencemos a Deus através de Jesus Cristo. Então, através dessa decisão, compartilhar, aí pode passar, o programa 30 Semanas nos convida a marcar um encontro com a gratidão e com a identidade real em Jesus Cristo. Repita comigo, gratidão e identidade real. Quem aqui sente o coração grato por tudo que Jesus Cristo fez para você? E Ele nos convida a vivermos um estilo de vida de gratidão. Quem é grato de verdade no seu coração, não retém o que Jesus fez na sua vida. Quem aqui, pode ficar tranquilo que não é hora de testemunho não, tá? Quem aqui não nasceu em um lar evangélico, ou mesmo que tenha nascido em um lar evangélico,
passou por um momento muito ruim na vida, de pecados muito ruins mesmo, e teve uma transformação, se converteu ou se reconciliou com Jesus de uma forma marcante. Tem alguém aqui nessa condição? Temos vários. Quando aconteceu isso com você, você tinha vontade de falar isso com as outras pessoas? Ou você ficava preso, guardado? Ou você mandou fazer um quadro na sua sala e ficou assistindo? Quem aqui sentia vontade de ficar falando da sua transformação? Quem? Todo mundo, né? É isso, a gratidão faz isso no nosso coração. A gente não quer mais reter as coisas, a gente quer compartilhar. Nós somos convidados a vivermos uma vida de eterna gratidão a Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele transformou e por tudo que Ele restaurou em nossas vidas. E nós somos convidados a vivermos uma vida de identidade real. E preste bastante atenção nisso. Isso não é teologia de prosperidade, não é triunfalismo, não é nada disso. Isso é apenas a palavra de Deus pura e simples. Nós não somos um povo qualquer. Você não é uma pessoa qualquer, você não é apenas mais uma pessoa comum nesse mundo. Nós temos uma identidade real. Nós somos selados com o selo do sangue da cruz do Calvário. Então não aceite essas, entre aspas, verdades que você escuta por aí, essas verdades minimalistas, dizendo que nós somos apenas pessoas comuns, que nós não temos importância. Não, todo mundo tem a sua importância, você tem valor, você tem uma identidade real no reino de Deus. Você é um filho de Deus, você é um discípulo de Jesus Cristo, vocês são filhas de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Nós somos príncipes e princesas de Jesus nessa terra. Nós não somos pessoas quaisquer, nós não somos uma pessoa comum. Existe um propósito, existe um selo, existe um derrame de graça sobre as nossas vidas, e nós recebemos isso para espalhar e compartilhar com as pessoas. Não estou dizendo que nós somos melhores do que aqueles que não têm a Jesus Cristo, estou dizendo que nós temos uma identidade diferente, uma identidade real. Não é uma identidade da minha inteligência, não é uma identidade que eu adquiri passando num concurso público, não é uma identidade que eu adquiri pela minha meritocracia intelectual, porque passei numa entrevista. Não, a identidade ela vem da cruz, da graça derramada do sangue de Jesus Cristo, e nela eu tenho uma identidade diferente, porque agora já não vivo apenas eu, Tiago, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, eu não vivo mais nos pensamentos, na materialidade do Tiago, mas vivo pelo Espírito de Deus. Não é mais nós que vivemos para nós mesmos, mas Cristo está em nosso meio, Cristo está na nossa mente, no nosso coração. É Cristo, o nosso Rei, e nós temos essa identidade real com Ele, amém? Você toma posse disso de verdade, amém? Mas nada disso vai adiantar. Voltando lá na primeira quarta-feira, nada disso vai adiantar se eu não admito que eu tenho problemas, se eu não admito que eu tenho algumas falhas, e se eu não admito que eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida. Então nós estamos aqui te convidando a sair da negação, admitir que todos nós temos os nossos problemas, as nossas falhas de caráter, os nossos defeitos. Precisamos confiar em Deus. Nós precisamos não só confiar, mas entregar para Ele a nossa vida e os nossos problemas. E não adianta apenas entregar, mas a gente precisa depender dEle, depender do que Ele vai mandar dos céus, das ordens, das inspirações, dos destinos que Ele vai passar para a nossa vida. E não só depender, aí a gente precisa também obedecer ao que Ele está pedindo para a gente. E não só obedecer,
mas também confessar os nossos erros, e não só confessar, mas reparar e receber a cura, ser sarado nas nossas emoções e no nosso espírito, e não apenas ficar contemplando isso, mas nós somos convidados a compartilhar para que outras pessoas alcancem a sua vitória em Cristo Jesus. Até o dia 28 de fevereiro, na terça-feira, o último dia desse mês de fevereiro, as inscrições para o nosso programa 30 Semanas estão abertas para todos vocês que querem participar. Quem fez o antigo CR, o antigo Celebrando a Recuperação, nós incentivamos a fazer esse novo ciclo do 30 Semanas, porque existem algumas diferenças sutis que vão ser muito úteis, que vão ser muito proveitosas para todos nós. Talvez você já tenha feito o ciclo do 30 Semanas há muito tempo, mas já identificou outras coisas que você precisa recuperar, restaurar. Faça de novo o ciclo do 30 Semanas, não deixe de fazer, deixe com que isso entre na sua rotina, no seu sangue, e deixe fluir essa restauração de relacionamentos com você mesmo, com Deus e com o seu próximo, amém? Se você está assistindo essa celebração nesse momento, ou se você está assistindo essa celebração em outro dia, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, se você está assistindo a gravação dessa celebração, não deixe de entrar em contato. Se você ainda não tomou uma decisão definitiva com Jesus Cristo na sua vida, se existe alguma coisa que prende os seus sentimentos, se existem erros que vão impedir e atrapalhar o seu relacionamento, os seus sentimentos, a sua espiritualidade, nós estamos te convidando a tomar uma decisão definitiva com Jesus Cristo. Se esse for o seu caso, se você ainda não marcou essa decisão definitiva de ser um filho de Deus, de ser um discípulo de Jesus Cristo, nós te convidamos a se identificar no chat, entrar em contato através dos nossos canais nas mídias digitais e dizer: eu estou tomando essa decisão de aceitar a Jesus Cristo. Se você está ouvindo, participando ao vivo ou ouvindo essa celebração, a gravação depois, e você quer se reconciliar com Jesus Cristo, você quer voltar a fazer parte do corpo de Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo, também deixe aí a sua mensagem, o seu nome, para que a gente possa entrar em contato com você. Se você quer ingressar na família IBRN como um membro dessa família, ou se você quer pedir o seu batismo, também deixe aí o seu nome, a sua identificação, para que a gente possa entrar em contato com vocês. Amém? Vamos adorar ao nome dele? Amém? Aleluia. Então vamos ficar de pé, vamos continuar nesse clima de adoração.